Boa tarde, amigos. Estamos aqui para termos essa palestra que, por conta do que nós estamos vivendo hoje em dia, nos dias de hoje, a gente está gravando de casa e o tema hoje é quem foi Jesus, né? Quando me pediram para falar sobre quem foi Jesus, a gente já faz uma correlação, né, com esses tempos da pandemia, porque a gente tem em Jesus, né, a nossa força espiritual, um modelo a ser seguido. Então, nas nossas preces, como Jesus Espírito Evoluído, a gente sempre pede essa ajuda. E com certeza, nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento de exceção, um momento muito único, Jesus está nos amparando, né? Jesus nos ama e Ele, como o protetor do nosso planeta, né, do planeta Terra, só nos quer bem, né? Só nos faz o bem. Então a gente precisa, apesar da nossa inquietação por a gente não entender exatamente o que é que nós estamos passando ou por que nós estamos passando por tudo isso, a gente deve se resignar e procurar entender e ter a certeza que a razão do plano espiritual é sempre maior. Então, eu procurei pegar Tem muito material sobre quem foi Jesus, né? E eu peguei uma passagem do Emmanuel. Então, a minha ideia é ler alguns pedaços e comentar, né? Então, Jesus foi o Messias da humanidade terrestre, o mestre, né, que veio, na verdade, nos ensinar as lições de amor que a gente tenta praticar e tenta colocar em prática nos dias de hoje, né? Então, o Espírito Emmanuel faz a seguinte consideração: que rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então existe um conjunto de espíritos mais elevados, espíritos puros, que não habitam o planeta Terra, porque o planeta Terra, aqui onde nós estamos vivendo, é um planeta de provas e expiações. A gente ainda está nesse grau de evolução e a gente espera que a gente vá passando para um mundo de regeneração. Mas existe toda uma comunidade desses espíritos puros, de grande elevação espiritual e moral. E Jesus foi um deles. Essa comunidade de seres evangélicos e perfeitos, da qual Jesus foi um dos membros divinos, se reuniu nas proximidades da Terra num primeiro momento, para a solução de problemas de organização da criação do nosso planeta. Então, essa comunidade como um todo esteve presente quando na formação do planeta Terra, né? E a segunda vinda de Jesus é aquela do Senhor, né, em face à Terra, trazendo a lição para todos nós, a lição imortal do Evangelho de amor e redenção. Porque o Evangelho de Jesus, ao longo de toda a sua vida, ele pregou, tem várias nuances, mas ele pregou o amor, né? O amor na sua maior amplitude de conhecimento, na sua maior amplitude de aplicação.
Então, Jesus foi mesmo um espírito máxime, né? Um excelsior, como diz aqui nas palavras de Emmanuel. Ele é o construtor da nossa moradia, né? Então, Jesus é o espírito encarregado da construção do planeta Terra, né? E o nosso planeta, nesse momento e nos momentos, já no momento lá da criação, qual foi o objetivo, né? Qual é o objetivo? Já que a gente é um planeta que ainda aqui vige o mal, né? Mas que a gente tem muito potencial para estar no bem. Então, o objetivo é a nossa melhoria espiritual, né? Todos nós aqui no planeta Terra, encarnados, temos como objetivo nos melhorarmos espiritualmente. E é claro que cada um de acordo com o seu grau de evolução, né? Tem pessoas aqui que estão num degrau dessa escada evolutiva um pouquinho melhor, mas todos precisamos melhorar moralmente. Então, a doutrina de Jesus, o Evangelho de Jesus, tem esse caráter reformador à época, né? A época da lei de Moisés. Então, ele veio, né, através dos 10 mandamentos da época de Moisés para aquele povo. Jesus veio para colocar em prática as leis de Moisés, né? Fazer com que as leis de Moisés fossem colocadas em prática, mas com esse espírito reformador, que é através do amor. Então, ele procurou afastar para aqueles povos que daquela época que eram mais primitivos, né, mais belicosos do que somos hoje, mas procurar colocar nas nossas ações o amor. Então, Jesus, como está lá no Evangelho, não veio destruir a lei, né, a lei de Deus. Pelo contrário, ele veio cumpri-la, ele veio desenvolver a lei, ele veio dando verdadeiro sentido à lei, né? Para que assim as pessoas fossem entendendo e compreendendo e fosse adaptando de acordo com o grau de adiantamento. Por isso é que se nos depara dessa lei, os princípios dos deveres para com Deus, para com o próximo. Então, na base da doutrina de Jesus, ele combateu o abuso das práticas, as falsas interpretações e foi reduzindo as máximas daquela época em amar a Deus, né? Servir a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí estão a lei toda e os profetas, né? Então a gente também tem que ter em mente que os ensinamentos de Jesus, eles são fáceis na compreensão, porque Jesus tinha uma pedagogia muito clara, muito objetiva. Mas a gente tem que procurar sempre estar vigilante para tentar colocar em prática os ensinamentos. E colocar os ensinamentos em prática, nós precisamos mesmo de um esforço individual de cada um. Por isso que é bem importante que a gente vá se instruindo, que a gente vá procurando sempre conhecer um pouco mais da doutrina, ouvir palestras, se inteirar, porque através da educação intelectual a gente vai conseguindo se aperfeiçoar moralmente. Então, Jesus tem por missão encaminhar a humanidade terrestre ao bem, né? Então Jesus ele disponibilizou a nós, os seres humanos, as possibilidades de conhecimento e através do conhecimento essa evolução moral, a possibilidade de a gente atingir um patamar um pouco mais evoluído em relação à nossa moralidade.
Então, somente a doutrina de Jesus em toda a sua pureza pode exprimir esse pensamento. E Jesus diz, né, em uma das suas passagens: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Jesus, os ensinamentos de Jesus são muito por parábolas, muitas metáforas, porque naquela época as histórias prendiam a atenção do povo, né? E faziam com que o povo pensasse, levasse aquelas histórias para os seus lares e pensasse como eles podiam ir melhorando. Então, por isso que os ensinamentos de Jesus vêm por parábolas, é cheio de metáforas, mas as interpretações, elas devem ser muito claras, porque a mensagem de Jesus, sendo muito objetiva no sentido do amor, de fato ela é muito simples, muito certeira, né? Então, a vinda do Cristo mostra que a humanidade estava em condições de receber ensinamentos superiores. Começava a era da maioridade espiritual da humanidade aqui terrestre. Uma vez que Jesus, com a sua exemplificação, entregaria o código da fraternidade, do amor a todos os corações. Então, Jesus, através da sua presença aqui no planeta, ele, na verdade, não só ensinou, né, enquanto ele estava com o povo através de palavras, ele ensinou através das suas ações, que a gente sabe que tem muito valor, né? As nossas ações, elas têm muito valor, porque elas condizem com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente carrega dentro da gente. Então, se a gente consegue externar através das ações aquilo que a gente fala, de fato a gente está caminhando para irmos evoluindo. Então, Jesus foi o maior exemplo que a gente teve das lições de amor que ele mesmo pregou, né? Porque ele, através da humildade, da caridade, da paciência, da resignação para aceitar toda a dor a qual ele sofreu, ele nos ensinou a viver e a sobreviver, inclusive em momentos como esse que nós estamos passando agora, né? Que são momentos muito difíceis, mas que a gente pode ter em Jesus como nosso irmão, nosso aliado, força para ir passando os dias em construção, procurando fazer o nosso melhor, procurando estarmos calmos, o que muitas vezes não é fácil, procurando ir progredir, né? Dentro da condição que nos é dada no momento, que é essa condição de confinamento, de estarmos aqui, né? Estarmos cada um nas suas casas, de uma forma que a gente também não está só se protegendo, mas a gente está vendo e procurando o bem do próximo. Então, tudo isso é válido. Então, olha como as lições de Jesus que vem lá atrás, elas são atemporais. A gente vai colocando em prática à medida que a gente vai vivendo, à medida que as dificuldades vão aparecendo aqui no planeta Terra, porque todos nós vamos passar por dificuldades, a vida de ninguém é perfeita, dado a nossa condição. Então, e Jesus, né, voltando um pouquinho lá no que a gente está falando, quem foi Jesus? Jesus, ele nasceu num momento em que o mundo estava mergulhado numa miscelânea de religiões, né? Nós tínhamos muita influência das religiões orientais, e eram religiões predominantemente politeístas, né? O politeísmo, que é que acredita em mais de um Deus. Então, o mundo estava muito disperso, né?
tinham muitos ensinamentos válidos, mas muito dispersos. Cada povo fazia a religião uma nova fonte de vaidades. Então se diziam o grande profeta, o rei dos reis, né? E muitos desses cultos vinham lá do Oriente e ele caminhava para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Então estava tudo muito disperso, tudo muito sombrio. Algumas religiões traziam um pouco do místico. E aí Cristo, né, vem para trazer os fundamentos eternos da verdade, do amor, né? Então Jesus vem para colocar essas palavras, para aclarar essa miscelânea de religiões com a sua palavra, as palavras de Jesus sempre muito mansas, generosas, respeitando os ensinamentos que já estavam postos, mas ele foi reunindo essas pessoas, reunindo os pecadores da época, reunindo todo o povo infortunado para ir passando essa boa nova, né? O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova, a nova mensagem. Ele escolheu para fazer as suas pregações, Jesus escolheu ambientes pobres, nada de ir em grandes tribunais, nos fóruns para dizer da palavra, da importância da palavra. Não, ele falava para aquelas pessoas simples, as pessoas do dia a dia. E ele procurava passar a intensidade das suas lições. Essas lições eram sublimes, no dia a dia do que as pessoas estavam vivendo, mostrando aos homens que a verdade dispensava aquele cenário de suntuosidade dos templos. E ele foi se fazendo ouvir. Jesus é e sempre será o exemplo de humildade que nós temos. Então, através da sua humildade, as pessoas se sentiam à vontade para chegar próximas a ele. Então, as pessoas o viam como um igual, não como um ser que estava muito distante. Então, as suas pregações eram em praça pública, né? E ele pregava para todos, não tinha um juízo de valor, né? Porque dentro dos ensinamentos de Jesus, todos merecem o perdão. Então a sua palavra, ela vinha reunir as criaturas nessa mesma vibração de fraternidade. E essa vibração, que é a vibração que a gente procura estar hoje, essa vibração de fraternidade, nessa onda luminosa que a gente procura se ater dentro desse momento, essa onda de amor, a que a gente pode sim entrar, a gente pode sim dar as mãos mesmo neste momento. Então Jesus, ele combateu pacificamente as violências do judaísmo da época. Ele foi renovando a lei antiga com a doutrina, né? Com os esclarecimentos da doutrina, através da tolerância, do perdão. Então, ele espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Então, há algo superior a tudo isso, né? Aos limites territoriais, às bandeiras dos países, né? E as nossas leis humanas, a lei de Deus, a lei do amor, ela sim é a lei justa, né? É a lei que diz da justiça divina. A mensagem cristã foi aos poucos, assim, causando impacto. E ela entrava no coração das pessoas de uma forma muito direta. Por quê? Porque a lei de Jesus, ela era límpida, cristalina.
ela era livre de formas iniciáticas, de manifestações de cultos, não tinha nada disso, né? Não tinha muitas interpretações teleológicas, ela era objetiva. Então, o ensinamento de Jesus, ele não tem fórmulas complicadas. O mestre não exige daquelas pessoas à época, e nem se é exigido nos tempos de hoje, já que nós estamos evoluindo, que sejamos heróis, santos de um dia para o outro. O mestre não pede que os seguidores pratiquem milagres e nem nos reclama o impossível. Jesus nos dirige a palavra para que a gente procure fazer o nosso melhor e que a gente esteja atento ao que podemos realizar no momento. Será que fomos pacientes? Até onde poderíamos ser quando estávamos numa discussão, ou quando estávamos escutando o próximo em algum assunto que às vezes nós não concordamos? Será que nós conseguimos ouvir? Né? Será que nós conseguimos calar, ser resilientes? Então, o que os ensinamentos de Jesus e que Jesus e os espíritos amigos mais evoluídos esperam de nós é que a gente consiga colocar em prática o nosso melhor de acordo com o nosso grau de evolução para o momento. E para isso a gente tem que estar vigilante em preces, vigilante enquanto pensamentos, porque os nossos pensamentos, eles irradiam vibrações e eles vão influenciar diretamente as nossas ações. Tudo isso é possível, né? Então, os ensinamentos de Jesus para conosco, eles estão na ordem do possível. Jesus foi um exemplo que está superior a nós no grau de moralidade evolutiva, mas que é esperado que aos poucos a gente vá assim alcançando. Então, a mensagem cristã esclarece que o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. E o Evangelho, então, é esse edifício, é essa construção de redenção das almas. E como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando a cada discípulo, a cada seguidor, o aperfeiçoamento de si mesmo, né? A gente deve procurar se aperfeiçoar, né? A gente deve procurar a nossa reforma íntima, a questionar os nossos valores, a questionar os nossos comportamentos diante da vida, né? E assim a gente vai ascendendo. É importante compreender, então, que o cristianismo é a síntese, né? Foi a síntese em simplicidade e luz de todos os sistemas religiosos. Os sistemas religiosos mais antigos, né? Que eram expressões fragmentárias, diz Emmanuel, né? Que as religiões antigas eram expressões fragmentárias das verdades sublimes, trazidas ao mundo da palavra através de Jesus. Então, nós cristãos verdadeiros, nós devemos buscar os exemplos de Jesus. Por isso que é bom a gente sempre procurar ler as parábolas, os ensinamentos de Jesus, porque aí vai ficando para nós o que Jesus colocou na prática, né? O amor, a humildade. E quando a gente está mais conectado com tudo isso, quando a gente procura ir trazendo isso ao nosso dia a dia, a gente vai tendo uma sensação de bem-estar, né? Porque quanto mais a gente está ligado ao amor, à humildade, às lições de Jesus, a gente vai tendo essa felicidade espiritual, né? E a gente vai conseguindo
estar nessa sensação de felicidade espiritual, em que a gente vai se colocando, né? O Livro dos Espíritos, no capítulo em que Allan Kardec explana sobre a lei divina ou a lei natural, a gente tem a questão 625. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Desculpem. A gente tem essa questão 625. E a gente pode encontrar como Jesus pode nos influenciar, sobretudo a nós, espíritas. O codificador pergunta aos espíritos superiores: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? E a resposta dos espíritos é muito clara, objetiva: Jesus. Vede Jesus. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, Jesus é nosso guia, Jesus é o nosso modelo, é o que a gente deve aspirar enquanto encarnados, né? E depois também. E em complemento, Kardec escreve: Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral, a que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Então é possível que a gente evolua moralmente tanto quanto Jesus. Deus nos oferece o mais perfeito modelo, a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a planeta Terra. Jesus é o guia, é a pessoa que acompanha ou dirige uma a outra para mostrar-nos o caminho, para nos dar uma diretriz, para servir de modelo, e Jesus nos serve de inspiração, porque todo modelo possui características em seu mais alto grau. Então a gente pode afirmar, segundo a definição de Kardec, que Jesus nos inspira, é a pessoa mais indicada para termos como diretriz de comportamento e vivência interior. E justamente por ele ter sido possuidor de uma personalidade refinadíssima, com características comportamentais elevadas de mais alto grau e em toda a sua vivência espiritual. Jesus não é, então, só um personagem histórico que a gente lê ou que a gente vê filmes, que, aliás, tem muitos filmes muito lindos e livros também que a gente pode se valer para aprender um pouco mais. Então, Jesus não é só para ser idolatrado, ele é para ser consultado em todos os momentos da nossa vida, né? A pedagogia de Jesus, ela tem clareza, ela tem autoridade e tem muita originalidade. Jesus penetrou na intimidade da gente. Então, Jesus, a gente consegue fazer uma prece e sentir que está sendo ouvido, né? Porque Jesus nos abraça, nos envolve, porque Ele é todo amor. Ele é nosso irmão. Todos somos filhos do mesmo Pai. Então, para concluir, eu fiz aqui claro que um resuminho, né, dos maiores ensinamentos de Jesus, que aqui eu vou só elencar, e aí cada um vai procurar aprofundar, né? Então, humildade. Jesus, não só nas suas pregações, mas Jesus foi o mais humilde dos espíritos encarnados aqui na Terra, dado até ao sofrimento todo que ele teve. E ele diz: perdoa, Deus, eles não sabem o que fazem. Então, que exemplo de humildade. Então, Jesus, o outro ensinamento é a lei do amor, né? Que o amor é o sentimento mais nobre em toda a sua pureza que a gente pode sentir pelo próximo. Encher o coração de amor nas nossas preces, fazer vibrações pelo planeta, pelos nossos familiares, por tantas pessoas que sofrem.
E a gente tem que confiar na justiça de Deus, né? Deus não pune nós, não nos pune, não pune os homens, não nos pune. Deus é todo bondade, Deus é amor. Nós não estamos vivendo um momento de punição, e sim um momento de regeneração. Amar ao próximo, né? O que o Espiritismo tem como princípio básico, amar o próximo, né? Como a gente ama a si mesmo, colocar o próximo, se condoer pelas dores do próximo, procurar fazer o bem. A necessidade do perdão, que a gente sempre procura colocar em prática, perdoar sempre. Ter sempre um olhar compassivo, um olhar de tolerância, porque nós também erramos. O valor da prece, quanto vale a nossa prece? Nossa prece tem um valor inestimável, que nos protege, nos coloca numa vibração muito positiva, nos dá força. E a prática da caridade? A prática da caridade, praticar a caridade nas menores coisas, nas menores atividades, não precisam ser nada de coisas grandiosas. E assim eu vou acabando aqui essa conversa sobre quem foi Jesus, e eu espero que a gente possa se reencontrar em breve, que todos estejam bem, nessa vibração de amor e carinho, tá bem? Até mais, obrigada.